Olá, meus queridos, graça e paz com você. Vamos dar sequência à série de devocionais por tema Ouse acreditar no que Deus diz a seu respeito. A primeira verdade que prova sobre o que Deus diz a nosso respeito é: o que Deus inventa, Ele mesmo banca. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Nós temos visto que o receio tem impedido uma grande parte de pessoas comuns de cumprirem o chamado de Deus Todo-Poderoso. Não são poucos os que vivem fugindo até. Jeremias também, como nós, apresentou suas desculpas, suas justificativas no versículo 6. Ele disse assim: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Nós precisamos entender que é preciso quebrar as barreiras dos argumentos humanos, para que a autoridade de Deus flua em nossas vidas e cumpramos sobre a terra o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Olha, no livro de João, capítulo 15, verso 8 em diante, Jesus disse que o Pai é glorificado na abundância de frutos que produzimos. Ou seja, na produtividade espiritual, nos identifica como seus discípulos. Quando olhamos para esta experiência de Jeremias, podemos compreender determinados conceitos que irão nos ajudar a sair dessa caverna de argumentos humanos e apresentar-nos como profetas, como cristãos, como voz de Deus nesta geração, para fazer a diferença. Precisamos enxergar de verdade como o relato dos argumentos humanos da alma de um jovem não o impediram de dar lugar à obediência. Ele apresentou suas desculpas. O que Jeremias sentiu reflete o que muitos de nós sentimos e falamos hoje diante dos desafios de sermos cristãos, de sermos líderes de influência. O que Deus lhe responde é exatamente aquilo que o Espírito Santo quer plantar em nossos corações para destruir sofismas. O que são sofismas? Argumentos ardilosos, aparentemente corretos, mas que pretendem induzir ao erro, silenciar-nos. Se você é um daqueles que se sente intimidado ou tem medo como chamado, e não apenas de ser cristão, mas inclusive de ter uma vida de influência para outras pessoas, a primeira verdade que precisa tomar as nossas mentes é que o chamado, o ministério, o estilo de vida será estabelecido porque Deus falou algo a nosso respeito, não porque nós estamos querendo ou da nossa capacidade. O verdadeiro chamado não nasce da vontade humana, mas da palavra de Deus. Olha o que disse o chamado de Jeremias no verso 4 do capítulo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Foi a palavra do Senhor que disse o chamado de Jeremias. Não foi nada diferente disso. Agora, olha o que diz o chamado de Deus para nós cristãos hoje. 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes darás força e os porás sobre firme alicerce. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 ainda diz, escute, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Olha que maravilhoso! Não devemos ter dúvidas nenhuma sobre a nossa posição como cristãos, pois foi o próprio Deus que nos chamou e nos vocacionou. Temos que ter plena certeza e convicção que o nosso chamado
não é algo que vem da cabeça ou de vontade humana, mas é um desígnio divino que tem nos sustentado em todas as duras provas que enfrentamos. Serve para a sua vida, para a minha vida, o mesmo que o Senhor falou a Jeremias. No capítulo 5, antes de eu formá-lo, antes de você nascer, eu já te escolhi e já te designei para profeta nas nações. Se de alguma forma nós nos sentimos, você se sente inadequado, isso é um bom sinal. Os grandes homens de Deus, presta atenção nisso, viveram debaixo desse sentimento, muitas vezes de inadequação. Lembra de Moisés? Lembra de Gideão? Lembra de Pedro? Lembra de Isaías e tantos outros? Percebemos isso, que todos ficaram desconfortáveis diante da presença de Deus, do seu chamado e de assumirem responsabilidades para suas vidas. É verdade que o melhor é que esse sentimento não se afaste completamente de nós, pois é Ele que mantém viva em nós a consciência da graça e dependência de Deus. Agora veja bem, a partir do momento que o chamado de Deus repercute em nosso coração, em nossa vida, nós não temos mais direito sobre as nossas vidas. Deus não faz sugestões, Ele dá comando. O chamado divino, quando revelado, nos coloca diante de Deus com duas escolhas: ou obedecer ou não obedecer. A palavra de Deus para Jeremias foi clara no versículo 7 do capítulo 1. Presta atenção. O Senhor, porém, lhe disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, a partir daí, quem determina na sua vida é Deus. E é bom estarmos cientes disso. E Deus ainda capacita, porque Ele banca. Olha o que Ele diz para Jeremias no verso 8. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. A grande verdade é que Deus não nos manda a lugar nenhum. Deus, Ele vai conosco. E na vida cristã nunca teve um caráter de que eu estou sozinho. Sempre o caráter da vida cristã é de parceria, de sociedade. Porque Deus, Ele entra com o poder, nós entramos somente com a fé. Então, o jargão, já que ainda antigo, desgastado, mas vale a pena lembrar: Deus não chama capacitados, mas capacita os escolhidos. Que você tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.